Olá, povo de Deus, cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Pastor Renato passando aqui para agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, o qual o Senhor nos concede. Esta manhã abençoada por Deus, podemos estar aí na presença de Deus, Compartilhar de uma palavra que se encontra no livro de Isaías 38, no verso 1 que diz, sobre a doença de Ezequias e a sua cura, maravilhosa, A palavra diz, que naquele dia Ezequias, adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele, Isaías, Isaías, filho de Amós, um grande profeta, um grande homem de Deus, e veio entregar um recado de Deus para ele, Veio entregar ali um recado de Deus para ele. Disse para ele, coloca a tua casa em ordem, que tu morrerás e não viverás, Louvado seja o nome santo de Jesus. Então aquele homem de Deus, o profeta Isaías, filho de Amós, foi ali entregar um recado de Deus para ele. E naquele momento que Ezequias recebe aquela palavra, que ele estava ali com aquela enfermidade ali, ele pega e não murmura, meu irmão. Ele não murmura simplesmente o que ele faz? Ele vira-se para a parede e fala com Deus. Fala com o Pai. Diz, ó Senhor, tu sabes, que eu sempre fui reto na tua presença, sempre fui obediente ao Senhor, sempre te obedeci a tua palavra, Ezequias, ele orou a Deus. Ele entrou na presença do Pai. E de repente, meu querido irmão, minha irmã, já imaginou você recebendo aí um recado da parte de Deus? Que você aí vai passar por uma situação o qual você não espera a enfrentar. E qual é a tua reação, meu irmão? Qual será a tua reação, minha irmã? Será que você vai ter a sabedoria deste homem de Deus, Ezequias? Vai falar com Deus? Vai conversar com ele? Ou vai simplesmente murmurar, reclamar, dizer a ele por que você vai enfrentar essa situação? Porque muitas das vezes, irmãos, o Senhor fala conosco e às vezes nós não queremos, aceitar aquilo que o Senhor está falando. Achamos difícil vir uma palavra daquela para nossas vidas. Mas, irmãos, precisamos de olhar como que estamos na presença de Deus. Ezequias estava ali, passando por aquela situação, aquela enfermidade, E veio aquele recado daquele homem de Deus, Isaías, dizendo para ele: olha, põe a tua casa em ordem, que tu morrerás e não viverás. Isso você vai morrer. E se, você precisa consertar a tua casa. De repente o Senhor está falando para você, para mim, que algo precisa ser consertado na nossa vida espiritual. E nós não damos ouvido à palavra do Senhor. É o momento, meu irmão, minha irmã, de nós dar ouvido à palavra de Deus. E quando o profeta Isaías diz para ele, colocar sua casa em ordem, e ele vira para a parede, chorando ali, clamando e falando com o Senhor, ali orando. Naquele momento, o homem de Deus, Isaías, sai para fora e vai embora. E quando ele sai no pátio, o Espírito Santo
diz para ele, olha, volta lá e fala de novo para Ezequias, entrega outro recado para ele. Agora imagina só, Isaías já tinha ido lá dar um recado para aquele homem, uma sentença de morte. De repente, meu irmão, minha irmã, o médico já tem falado que para você não tem mais jeito, essa situação que está enfrentando, essa enfermidade. E você, às vezes, de falar com Deus, orar, pedir a presença de Deus, você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar, mas por que está acontecendo isso comigo? O porquê? Qual é o motivo? Irmão, nós temos que olhar qual o motivo que nós estamos enfrentando na nossa vida. De repente nós pensamos que estamos aí na presença de Deus perfeito, mas estamos falhando em alguma coisa. E o Senhor quer nos consertar. O Senhor quer nos consertar. E aí é onde que o Senhor, Ele permite que algo aconteça na vida da pessoa. E às vezes a pessoa não quer aceitar aquilo. Mas é necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã, aceitar o que Deus tem para mim e para você. Porque Ele só tem o melhor. Ele só tem o melhor. Foi assim com Ezequias. Ele mandou Isaías dar o recado. Mas quando Ezequias ora, quando Ezequias clama ali, com o rosto virado para a parede, orando e falando, dizendo para ele que ele era temente, ele era fiel com o Senhor. Ele era reto na presença de Deus através da obediência ao Senhor. Será que você, meu irmão, você, minha irmã, eu estamos sendo assim, reto, fiel com as coisas de Deus? Com aquilo que Deus confiou em mim, confiou em você? Louvado seja o nome de Jesus. Ou estamos aí só a murmurar, só a reclamar, só criar problema dentro da casa de Deus, criar confusão, contenda. Tudo que acontece é um pretexto para poder ficar criando problema, falando, reclamando, murmurando. Será que nós estamos sendo como Ezequias, que em vez de murmurar, reclamar, questionar o Senhor, ele foi orar? Ele analisou, a melhor coisa que tem é orar. Se o Senhor determinou isso, eu vou ter que orar, pedir a Ele para me fortalecer a minha fé, para me poder suportar essa situação, qual eu terei que passar por ela. Então ele vira para a parede e começa a falar com o Senhor, começa a clamar ao Senhor. Ali ele não murmurou em nada, ele simplesmente só orou. E quando ele ora, o Senhor ouve a oração daquele homem temente ao Senhor. Porque quando Isaías vai embora, entrega o recado e vai embora, porque isso assim é que tem que ser, irmão. Quando você vai entregar um recado da parte de Deus para alguém, você tem que chegar lá e falar e não ficar fazendo muito tempo. Tem pessoas que vai para falar alguma coisa, para ali fazer uma visita, ali ele vai tomar café, ele vai comer bolo, vai almoçar. Se for preciso, até ele janta para depois entregar o recado de Deus. Não, irmão, quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós temos que já chegar, dar o recado que o Senhor mandou e irmos embora. Irmos embora para nossa casa. Porque nós estamos ali para poder entregar aquilo que Deus manda, não para poder fazer banquete. E foi o que Isaías fez. Isaías foi, entregou o recado para ele, disse: olha, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor. E simplesmente ele recebe aquela notícia e vira-se para a parede e começa a falar com Deus, chorando, se planteando em lágrimas e falando com o Senhor e falando com Deus. Mas o Senhor Deus, Ele ouve, meu irmão, Ele ouve, minha irmã, a minha e a tua simples oração. Deus viu que ele foi fiel, ele foi temente ao Senhor.
Ele, em parte alguma, ele reclamou, ele murmurou, ele questionou. Não, ele somente falou com o Senhor. Imagino eu na oração de Ezequias, né, falando: não, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Eu estou nas tuas mãos. É o Senhor quem domina a minha vida. É o Senhor quem dá o fôlego de vida e é o Senhor quem tira o fôlego de vida. Seja feita a tua vontade, Senhor. Imagino eu, Ezequias, orando, falando com o Senhor na sua intimidade ali, naquela sentença que ele recebe, aquela sentença de morte. Mas Isaías sai para fora, quando chega no pátio, o Senhor Jesus manda voltar, volta lá. Entrega outro recado para ele. Com esse recado agora ele vai se animar. Aleluia. É, irmão. Deus, ele é assim, Deus prova aquele que ele ama. Deus primeiro ele dá o chacoalhão para depois ele fazer o milagre acontecer. E aí o Senhor Jesus diz para ele, volta lá e dá outro recado para ele. Olha, diga para ele assim: olha, eu ouvi as tuas orações. Eu ouvi as tuas orações, Ezequias. E por isso eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para você. Você não vai morrer agora. Você vai ter mais 15 anos de vida. Estaria acrescentando mais 15 anos de vida. Agora imagina Isaías falando: mas Senhor, eu já fui lá, dei um recado para esse homem, um recado de morte, agora eu vou lá dar outro recado. Aí o Senhor Jesus diz: mas com esse recado ele sim vai se alegrar. Alegria, felicidade. Porque eu estou acrescentando os anos de vida dele. Ele já não vai mais morrer por esta enfermidade. Ele vai ter mais 15 anos de vida. Oh, glória. Aleluias, irmãos. Esse Deus é tremendo. Esse nosso Deus, ele faz você passar pelo fundo do vale, mas depois ele te resgata e ele te levanta. Ele levanta o que está caído. Ele ressuscita o que está morto. E aí Isaías volta e diz para ele: olha, o Senhor Deus ouviu as tuas orações e ele acrescentou mais 15 anos de vida para você, Ezequias. Você não vai morrer. Você terá mais 15 anos de vida. Eita glória. Que alegria, né, meu irmão? Imagina só que maravilha de Deus. O Senhor Jesus falando isso com você, meu irmão, com você, minha irmã, depois de passar por uma situação qual você já está desanimado, desesperado, falando: poxa, eu vou morrer, né? O médico falou assim. Mas e o médico dos médicos falou alguma coisa para você? O médico dos médicos te disse para você que você ia morrer dessa enfermidade, que para você não tem mais jeito? Se o médico dos médicos falou, o doutor dos doutores falou, o advogado dos advogados falou, o juiz do juiz falou para você alguma coisa, aí você pode ter certeza. Mas se enquanto ele não disser, pode qualquer falar para você, qualquer médico falar. Ele pode até ter assinado o atestado de óbito, mas se o doutor do doutor, que é o médico dos médicos, nosso Senhor Jesus Cristo, não assinou esse atestado, meu irmão, não assinou esse atestado, minha irmã, ainda há esperança. E a esperança e a confiança é em Deus. É na palavra, é na obediência. Ezequias, um homem obediente, um homem temente ao Senhor. E aí o Senhor ouviu as suas orações e acrescentou na vida deste homem mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. Ele, né, teve mais 15 anos de vida. Né? Mais 15 anos de vida. Porque Deus acrescentou o tempo de vida deste homem. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, meu irmão, nós temos é que confiar na palavra de Deus, acreditar no poder de Deus, porque o milagre só vem através da fé, através de você acreditar, confiar que Deus existe na tua vida, que Deus é contigo, que o Senhor Jesus está no barco, que Ele está no controle da tua vida, e Ele ouve a tua simples e humilde oração, porque foi assim com Ezequias. Ezequias teve a sua sentença de morte, mas quando ele orou, quando ele acreditou e confiou, simplesmente ele virou para a parede e falou com o Senhor, Deus ouviu as orações daquele homem
e mandou Isaías dizer que estava acrescentando mais 15 anos de vida. Assim o Senhor diz para você neste momento, independente da tua luta, da tua situação, mas Ele está te dando a vitória, Ele está acrescentando a bênção na tua vida, no teu lar, na tua casa, no meio da tua família. Amém? Que Deus abençoe e fica na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Louvado seja o santo nome de Jesus, digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Deus abençoe. Fica na santa paz do Senhor.